E todo o Israel foi contado por genealogias que estão escritas nos livros dos reis de Israel. E os de Judá foram transportados à Babilônia por causa da sua transgressão. Os primeiros habitantes que moravam na sua possessão e nas suas cidades foram os israelitas, os sacerdotes, os levitas e os netineus. Porém, alguns dos filhos de Judá, e dos filhos de Benjamim, e dos filhos de Efraim, Manassés, habitaram em Jerusalém. Utai, filho de Amiúde, filho de Umri, filho de Inri, filho de Bani, dos filhos de Perez, filho de Judá, e dos Silonitas, Asaías, o primogênito e seus filhos, e dos filhos de Zerá, Jeuel e os seus irmãos 690. Dos filhos de Benjamim, Salu, filho de Messulão, filho de Rodavias, filho de Rassenua, e Ibneias, filho de Gerom, Elá, filho de Uzi, filho de Micri, Mesulão, filho de Cefatias, filho de Reuel, filho de Ibnias. E seus irmãos segundo as suas gerações, 956. Todos estes homens foram chefes dos pais nas casas de seus pais. E dos sacerdotes Jedaías e Jeoiaribe e Jaquim. E Azarias, filho de Ilquias, filho de Mesulão, filho de Zadok, filho de Meraiote, filho de Aitube, maioral da casa de Deus. Adaías, filho de Jeroão, filho de Passur, filho de Malquias, e Massai, filho de Adiel, filho de Jazera, filho de Mesulão, filho de Mesilemite, filho de Imer, como também seus irmãos, cabeças na casa de seus pais, 1.760 homens valentes para a obra do ministério da casa de Deus. E dos levitas, Semaías, filho de Hassub, filho de Aziricão, filho de Asabias, dos filhos de Merari. E Bacar, Herés, Galal, Matanias, filho de Mica, filho de Zicre, filho de Asaf. Obadias, filho de Semaías, filho de Galal, filho de Gedutum, Berequias, filho de Asa, filho de Eucana, morador das aldeias dos Netofatitas. E foram porteiros Salum, Acube, Talmon, Aimã e seus irmãos, cujo chefe era Salum. E até aquele tempo estava de guarda à porta do rei, do lado do oriente. Estes foram os porteiros dos arraiais dos filhos de Levi. E Salum, filho de Coré, filho de Ebiasaf, filho de Corá, e seus irmãos da casa de seu pai, os coraitas, tinham cargo da obra do ministério e eram guardas das portas do tabernáculo, como seus pais foram responsáveis pelo arraial do Senhor e guardas da entrada. Finéias, filho de Eleazar, antes era líder entre eles, e o Senhor era com ele. E Zacarias, filho de Meselemias, porteiro da entrada da tenda da congregação. Todos estes escolhidos para serem guardas das portas foram 212, e foram estes segundo as suas aldeias, postos em suas genealogias. Davi e Samuel, o vidente, os constituíram nos seus respectivos cargos. Estavam, pois, eles e seus filhos às portas da casa do Senhor, na casa da tenda, junto aos guardas. Os porteiros estavam aos 4 lados ao oriente, ao ocidente, ao norte e ao sul. E seus irmãos que estavam nas suas aldeias deviam de tempo em tempo vir por 7 dias para servirem com eles. Porque havia naquele ofício 4 porteiros principais, que eram levitas, e tinham o encargo das câmaras e dos tesouros da casa de Deus. E de noite ficavam em redor da casa de Deus, cuja guarda lhes tinha sido confiada e tinha o encargo de abri-la cada manhã. E alguns deles estavam encarregados dos utensílios do ministério, porque conta os traziam e por conta os tiravam. Porque deles haviam alguns que tinham o encargo dos objetos e de todos os utensílios do santuário, como também da flor de farinha, do vinho, do azeite, do incenso e das especiarias. E alguns dos filhos dos sacerdotes eram os obreiros da confecção das especiarias, e Matitias, dentre os levitas, os primogênitos de Salum, o coraíta, tinham o encargo de obra que se fazia em sertãs. E alguns dos seus irmãos, dos filhos dos coatitas, tinham o encargo de preparar os pães da proposição para todos os sábados. Destes foram também os cantores, chefes dos pais entre os levitas, habitando nas câmaras
isentos de serviços, porque de dia e de noite estavam ao seu cargo ocuparem naquela obra. Estes foram cabeças dos pais, entre os levitas, chefes em suas gerações. Estes habitaram em Jerusalém. Porém, Gibeão habitaram Jeiel, pai de Gibeão, e era o nome de sua mulher, Maaca, e seu filho primogênito, Abdom. Depois Zur, Quis, Baal, Ner e Nadab. E Gedor, Aiú, Zacarias e Miclote. Miclote gerou a Simeão, e também estes habitaram em Jerusalém defronte de seus irmãos com eles. Ner gerou a Quis, e Quis gerou a Saul. Saul gerou a Jonatas, a Malquissua, a Abinadab e a Esbaal. Os filhos de Jonatas foi Meribe-Baal. Meribe-Baal gerou a Mica. E os filhos de Mica foram Pitom, Meleque, Tareia. A Acaz gerou a Jaerá, e Jaerá gerou a Alemete, Asmavete, a Zinri. Zirim gerou a Moza. Moza gerou Bineá, cujo filho foi Refaías, de quem foi filho Eleaçá, cujo filho foi Azeel. E teve Azeel 6 filhos, e esses foram seus nomes: Azricão, Bucru, Ismael, Zearias, Obadias, Hanã. Esses foram os filhos de Azeel. Os filisteus pelejaram com Israel, e os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus, e caíram mortos nas montanhas de Gilboá. E os filisteus perseguiram a Saul e a seus filhos, e mataram a Jonatas, e a Abinadab e a Malquissua, filhos de Saul. E a peleja se agravou contra Saul, e os flecheiros o alcançaram, e temeu muito aos flecheiros. Então disse Saul ao seu escudeiro: Arranca tua espada, e atravessa-me com ela, para que porventura não me venham estes incircuncisos a escarnecer de mim. Porém o seu escudeiro não quis, porque temia muito. Então tomou Saul a espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu escudeiro que Saul estava morto, também ele se lançou sobre a espada e morreu. Assim morreram Saul e seus 3 filhos, e toda a sua casa morreu juntamente. E vendo todos os homens de Israel, que estavam no vale, que havia fugido e que Saul e seus filhos eram mortos, deixaram as suas cidades e fugiram. Então vieram os filisteus e habitaram nelas. E sucedeu que no dia seguinte, vindo os filisteus a despojar os mortos, acharam Saul e seus filhos estirados nas montanhas de Gilboá. E o despojaram e tomaram a sua cabeça e as suas armas, e as enviaram pela terra dos filisteus em redor, para o anunciar a seus ídolos e ao povo. E puseram as suas armas na casa dos seus deuses, e as suas cabeças fixaram na casa de Dagom. Ouvindo, pois, toda a Jabes de Gileade, tudo quanto os filisteus fizeram a Saul. Então todos os homens valorosos se levantaram e tomaram o corpo de Saul e os corpos de seus filhos, e os trouxeram a Jabes, e sepultaram seus ossos debaixo de um carvalho em Jabes, e jejuaram 7 dias. Assim morreu Saul, por causa da transgressão que cometeu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, o qual não havia guardado, e também porque buscou a adivinhadora para consultar, e não buscou ao Senhor, que por isso o matou, e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Então todo Israel se ajuntou a Davi em Hebrom, dizendo: Eis que somos teus ossos e tua carne. E também outrora, sendo Saul ainda rei, eras tu o que fazia sair e entrar a Israel. Também o Senhor teu Deus te disse: Tu apacentarás o meu povo Israel, e tu serás chefe sobre o meu povo Israel. Também vieram todos os anciões de Israel ao rei, a Hebrom, e Davi fez com eles aliança em Hebrom, perante o Senhor, e ungiram a Davi rei sobre Israel, conforme a palavra do Senhor pelo ministério de Samuel. Partiu Davi e todo Israel para Jerusalém, que é Jebus, porque ali estavam os jebuseus, habitantes da terra. E disseram os habitantes de Jebus a Davi: Tu não entrarás aqui. Porém Davi ganhou a fortaleza de Sião, que é a cidade de Davi. Porque disse Davi: Qualquer que primeiro ferir os jebuseus será chefe e capitão. Então Joabe, filho de Zeruía, subiu primeiro a ela, pelo que foi feito chefe. E Davi habitou na fortaleza, por isso foi chamada a cidade de Davi. E edificou a cidade ao redor desde Milo até o circuito, e Joabe renovou o restante da cidade. E Davi tornava-se cada vez mais forte, porque o Senhor dos Exércitos era com ele.
E estes foram os chefes dos poderosos que Davi tinha, e que o apoiaram fortemente no seu reino, como todo o Israel, para o fazerem rei, conforme a palavra do Senhor no tocante a Israel. E este é o número dos poderosos que Davi tinha: Jasobeão, Raqumonita, chefe dos capitães, o qual brandindo a sua lança contra 300 de uma vez os matou. E depois dele, Eleazar, filho de Dodô, o Aoíta, ele estava entre os 3 poderosos. Este esteve com Davi em Pas-damim, quando os filisteus ali se ajuntaram à peleja, onde havia um pedaço de campo cheio de cevada, e o povo fugiu de diante dos filisteus. E puseram-se no meio daquele campo, e o defenderam, e feriram os filisteus, e o Senhor efetuou um grande livramento. E 3 dos 30 capitães desceram a penha a ter com Davi na caverna de Adulão, e o exército dos filisteus estava acampado no vale de Refaim. E Davi estava então no lugar forte, o alojamento dos filisteus estava então em Belém. E desejou Davi, e disse: Quem me dera beber a água do poço de Belém, que está junto à porta? Então aqueles 3 romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram a água do poço de Belém, que estava junto à porta, e tomaram dela e trouxeram a Davi. Porém Davi não quis beber, mas a derramou ao Senhor, e disse: Nunca, meu Deus, permita que faça tal. Beberia eu o sangue destes homens com as suas vidas? Pois com perigo das suas vidas a trouxeram, e eles não a quis beber. E isto fizeram aqueles 3 homens. E também Abisai, irmão de Joabe, era chefe de 3, o qual, brandindo a sua lança contra 300, os feriu e teve nome entre os 3. Ele foi o mais ilustre dos 3, pelo que foi capitão deles, porém não igualou aos primeiros 3. Também Benaia, filho de Joiada, filho de um homem poderoso de Cabzeel, grande em obras, ele feriu a 2 heróis de Moabe, e também desceu e feriu um leão dentro de uma cova, no tempo da neve. Também feriu ele a um homem egípcio, homem de grande altura, de 5 côvados, e trazia o egípcio uma lança na mão, como o órgão do tecelão. Mas Benaia desceu contra ele com uma vara, e arrancou a lança da mão do egípcio, e com ela o matou. Essas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve nome entre aqueles 3 poderosos. Eis que dos 30 foi ele o mais ilustre. Contudo, não chegou aos primeiros 3, e Davi o pôs sobre os da sua guarda. E foram os poderosos dos exércitos: Asael, irmão de Joabe, Elhanã, filho de Dodó, de Belém, Samote, o Harotrita, Relés, Pelonita, Irá, filho de Iques, o Tecoíta, Abiezer, o Anatotita, Sebecaí, o Russatita, Ilai, o Auita, Marai, Netofatita, Heled, filho de Baaná, o Netofatita, Itai, filho de Ribai, de Gileade, dos filhos de Benjamim, Benaia, o Piratonita, Hurai, do ribeiro de Gaás, Abiel, o Arbatita, Asmavete, o Baurumita, Eliabe, o Salbonita, dos filhos de Hassén, o Gizonita, Jonatas, filho de Sag, o Hararita, Aião, filho de Sacar, Hararita, Elifaal, filho de Ur, Refer, Mequiratita, Raias, o Pelonita, Resro, o Carmelita, Naaraí, filho de Esbaí, Joel, irmão de Natã, Mibar, filho de Hagri, Zeleque, o Amonita, Naaraí, o Birotita, escudeiro de Joabe, filho de Zeruía, Ira, o Itrita, Garebe, o Itrita, Urias, o Eteu, Zabade, filho de Alaí, Adina, filho de Ziza, o Rubenita, capitão dos Rubenitas, e com ele 30, Hanã, filho de Maaca, e Josafá, o Mitatita, Osias, o Asteratita, Sama e Jeiel, filho de Rotã, o Aroerita, Gediael, filho de Zinri, e Joá, seu irmão, o Tizita, Eliel, o Maavita, Jeribaí, e Josavias, filhos de Eunaão, e Itmá, o Moabita, Eliel, Obed, Jaasiel, o Mesobaíta.